O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal está investigando pelo menos 22 suspeitas de auxílio à imigração ilegal feitas com recursos à internet, com acesso à internet e às redes sociais. Os investigados são brasileiros, jovens e casais que fazem vídeos, gravam vídeos e exibem na internet sobre como é viver e trabalhar em Portugal. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui a advogada especialista em imigração, Fernanda Moura. Doutora Fernanda, seja bem-vinda. Boa tarde para você, já aí em Portugal. Entender exatamente como funciona, esse esquema investigado e por que os brasileiros que pretendem morar em Portugal têm que ter cuidado para não cair nesse tipo de armadilha e ser pego aí pela imigração. Boa tarde. Ela não está me ouvindo, né? A doutora Fernanda Moura, a gente está tentando fechar o contato com ela para falar um pouco mais sobre esses casos. São influenciadores digitais, são, em geral, jovens que gravam vídeos, eles já estão em Portugal, dão orientações, dão dicas para brasileiros que pretendem morar também em Portugal. Então, eles dão dicas, dão informações, mas algumas delas ilegais para que os brasileiros possam chegar, portanto, em Portugal de uma maneira clandestina, não da maneira formal, legal. Converso agora, então, com Fernanda Moura, que é advogada especialista em imigração. Agora sim ela me escuta. Doutora Fernanda, seja bem-vinda. Aí para a senhora já, boa tarde. Te perguntei que situação é essa, que o Serviço de Imigração em Portugal está investigando e como os brasileiros podem se proteger para não cair nesse tipo de orientação equivocada e até ser deportado eventualmente. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Olha, o que a gente está falando principalmente é a situação daquelas pessoas que auxiliam, que ensinam as pessoas virem para cá de forma ilegal. Uma coisa é, um influencer, ele pode falar lifestyle, pode mostrar os melhores restaurantes de Portugal, ele pode mostrar o melhor sítio para ficar, o melhor lugar para viver, mas a partir do momento em que ele atua como se advogado fosse, já é uma outra questão, tá bem? A partir do momento em que ele ensina as pessoas a virem para Portugal de forma ilegal, por seu jeitinho mais fácil, já estamos numa outra questão, e é isso que tem acontecido. As pessoas contratam influencers para cuidarem de processos que deveriam ser advogados a tratarem e muitas vezes tendo conselhos que nem estão de acordo com a lei, que é mesmo vedado aqui. Exatamente. Qual a maneira legal, então? Eu sei que o número de brasileiros que se interessam em morar em Portugal é um número enorme, vem crescendo, não é, doutora Fernanda? Qual é a maneira adequada, o que o brasileiro deve fazer para pegar a informação correta e não cair nesse tipo de armadilha? Sim, a primeira coisa é um profissional habilitado, não é? Um advogado, de preferência que seja advogado no Brasil e em Portugal, já que a gente está tratando de dois países, então que conheça um pouco desses dois mundos. Outra coisa é buscar o melhor visto de residência para morar em Portugal, porque é através do visto de residência que ele já vai vir de forma legal, tá bem? Ele não vai vir como um clandestino, como um ilegal, não vai viver à margem também, entre aspas, da sociedade, mas sim entrar pela porta da frente, poder pedir a sua autorização de residência e ficar no país de forma legal. Esse número tem crescido realmente, não é, doutora? O visto de turista é uma possibilidade de chegar em Portugal com o visto de turista e depois regularizar a situação? Ou essa é uma forma clandestina, realmente não é a forma adequada, não é a forma ideal a ser feita? É exatamente essa que está sendo a maior problemática, porque as pessoas costumam vir como turista, falando que vem a passeio, e aí acham um trabalho, procuram um trabalho e permanecem em Portugal de forma ilegal. O problema é, depois para a pessoa se legalizar dessa forma, são quase 2, 3 anos. São quase 2, 3 anos sem poder visitar a família no Brasil, sem poder sair daqui de Portugal. Então, o correto é a pessoa já vir de forma legal, já procurar qual é o tipo de visto português de residência que ela se enquadre, ou até mesmo uma nacionalidade. Pode ser que ela tenha direito a uma nacionalidade portuguesa e nem saiba, através de um avô, um bisavô, tá bem? Então, a melhor maneira já é vir de forma legal. Para turismo, não precisa de visto. O brasileiro pode vir a Portugal ao turismo, mas é mesmo só a passeio e não para morar. Isso, doutora. E, além disso, também queria saber como é que está a receptividade de Portugal, não é? Ao turista não, ao imigrante, né? Brasileiro, sobretudo. Como é que está a recepção ao brasileiro aí? Como eu já disse há pouco, né? Um número grande de pessoas tem procurado o país.
Olha, nós somos pais, né, como eu costumo dizer, sempre temos um pai ou um avô, ou conhecemos alguém que é de Portugal, e aqui também é assim, ou eles conhecem alguém que foi morar em Portugal, ou agora já fazem amizades com pessoas do Brasil, eles compram nossa música, adoram nossa música, gostam também da nossa comida. Então, como tem muita gente vindo, já está quase sendo uma troca de hábitos, as palavras já estão incluídas no dia a dia deles também. Então, a receptividade, no geral, é boa. É claro que a gente sabe de casos de preconceito, sabe casos de xenofobia, mas, como regra geral, somos muito bem recebidos aqui. Sobre esses influenciadores digitais que estão sendo investigados, caso sejam realmente responsabilizados e a culpa, né, seja efetivamente conferida nesses casos, qual punição eles podem pegar? Eles moram aí em Portugal? A senhora tem informações sobre isso? Sim, primeiro a gente tem que saber de quais tipos de fatos realmente que estão sendo investigados, não é? Se é um auxílio ilegal à imigração apenas, ou então uma procuradoria ilícita, que é a pessoa se passar por advogado, ou até mesmo uma burla, que é o equivalente ao estelionato no Brasil. Temos que saber, e eu não tenho acesso aos autos, como é óbvio, para saber que tipo de crime, porque isso também vai depender qual é o tipo de pena que pode pegar. Mas só a título de informação e de ideia, esse auxílio ilegal à imigração pode ter até 3 anos mesmo de prisão. Então, estamos falando de coisas sérias. Tomem cuidado com o que vocês fazem na internet, de que forma que vocês auxiliam. Eu sou uma que uso muitas redes sociais para falar da diferença entre Brasil e Portugal, para falar sobre mesmo como vir de forma legal, mas, claro, com consciência, com responsabilidade. Eu sou uma advogada falando, né? Não é uma pessoa que está como curioso ou só porque passou por essa experiência fala de como foi com ele, mas que não necessariamente serão com os outros. Estamos falando de vidas, de famílias, de planos. Então, temos que ser muito conscientes e responsáveis nessa hora. Tanto para quem vai dar dicas, como para quem está querendo entender exatamente como é que funciona, né, esse processo. É um número cada vez maior de pessoas, mas os processos têm que ser feitos criteriosamente, até para não ter nenhum problema. A senhora chegou a falar que quando a pessoa chega aí e depois decide buscar, não é, o visto de maneira legal, ele fica impedido de retornar, de sair do país. Como é que funcionam esses prazos? Sim, eu vou explicar. O que acontece? A pessoa que vem como um turista, a lei daqui prevê que ele possa solicitar uma manifestação de interesse, mesmo para conseguir, ao final, ter uma autorização de residência e viver de forma legal. Mas isso é um processo, não é um processo rápido, demora de 2, 3 anos às vezes. E durante esse período, a pessoa já está aqui de forma ilegal, né? O visto dela de turismo já venceu nesse momento. Então, ela não pode ir para outros países da Europa. Se ela retornar ao Brasil, é muito difícil de conseguir entrar em Portugal de novo. Então, durante um período, ela pode morar em Portugal, porque, querendo ou não, ela já trabalha aqui, já está em processo de legalização, mas para poder sair de Portugal, isso fica muito complicado. Então, eu, pelo menos, os clientes que aparecem, que já estão aqui e pretendem se legalizar, eu sempre aconselho, olha, agora já não pode mais sair, porque o seu visto venceu, temos que esperar todo o processo para conseguir a legalização. Por isso que o ideal é sempre vir de forma legal já, tá bem? Isso aí, eu ouvi aqui Fernanda Moura, advogada especialista em imigração. Muito obrigado por nos atender, direto de Lisboa. Um abraço, bom fim de semana para a senhora. Agradeço. Boa tarde. Valeu.